Familiares, amigos e autoridades médicas e políticas participaram do último adeus ao médico e ex-prefeito de Rio Preto, Liberato Caboclo. Liberato morreu no dia 14 de junho, aos 87 anos. O velório foi realizado no plenário da Câmara e o sepultamento no cemitério Jardim da Paz. Prefeito de Rio Preto entre 1997 e 2000 e deputado federal entre 1991 e 1995, Liberato foi também um dos responsáveis pela criação do Complexo Hospital de Base e FAMERP. Amigos prestaram a última homenagem ao ex-prefeito. Um momento triste, né? Rio Preto perde um grande homem, né? É uma pessoa que contribui demais com o desenvolvimento e com a qualidade de vida do Rio Pretense, enquanto médico, né? Enquanto diretor da FAMERP, deputado federal constituinte, 1988, prefeito de 96 a 2000. Na minha opinião, na história dos prefeitos que já passaram por essa cidade, foi o prefeito que, na questão social, que mais contribuiu para a inclusão das pessoas e para a qualidade, de melhorar a qualidade da vida das pessoas na questão social. E também foi o prefeito que iniciou o desfavelamento de São José do Rio Preto, onde hoje é a cidadania que tinha uma grande favela, casas depois foi transformadas em madeira e depois foram derrubadas. Então foi um prefeito, dentro da sua característica, né, muito leal, gostava muito de conversar, tinha aí, vamos dizer, um diálogo muito bacana com as pessoas, respeitoso. Então a gente perde aí um grande homem, um grande médico, um grande político que vai deixar saudades com certeza. O ex-prefeito do nosso município, que deixa sua marca, importantes mudanças. Fazemos aqui hoje nossa parte de dar os nossos sentimentos a todos os familiares, porque nós temos que saber reconhecer a história de São José do Rio Preto, as pessoas que colaboraram com o nosso município e nos trouxeram aqui hoje. Então fica um abraço deste vereador a todos os familiares e com certeza a história do Dr. Liberato vai ficar marcada com grandes mudanças em nosso município. O Sr. Liberato marca definitivamente a vida de São José do Rio Preto, toda a região e do estado de São Paulo. Ele tem múltiplas facetas de atuação, como professor de cirurgia, 2 vezes diretor na faculdade, acompanhou desde o início da FAMERP, depois o Hospital de Base Funfarm, e posteriormente ele desenvolveu uma profícua atividade política. Foi prefeito, foi deputado federal de muita atuação. Nas comissões lá do Congresso, ele era muito respeitado e ele foi presidente de uma comissão na época importantíssima que era sobre patente. Então, ele deixou contribuições para o povo brasileiro, deixou contribuições para a cidade de São José do Rio Preto e principalmente para nós, que fomos seus alunos, formou milhares de médicos, uma pessoa de uma inteligência ímpar e contribuiu muito com a medicina e com as nossas 2 instituições sólidas que nós temos hoje. Muito obrigado, professor Liberato. Nós estamos aqui para render a última homenagem a esse verdadeiro professor, né, que me antecedeu alguns anos lá na cadeira de diretor da FAMERP. E foi realmente um marco para a FAMERP. E a gente ter noção da dimensão do valor do professor Liberato é você ver os seguidores dele. Esse é o verdadeiro papel de um líder. Ele deixa seguidores. E o professor Liberato deixou inúmeros seguidores. A gente pode citar alguns aqui, como o Dr. Sérgio Ronck, Dr. Aldenes, Dr. Eumildo. Enfim, é um legado que ele deixa para a sociedade especificamente, que isso realmente tem um valor muito grande. O professor Liberato, ele foi um divisor de águas também na Funfarm, no HB, quando ele presidiu o HB. Na época, com muita dificuldade, ele chegou até uma determinada época fechar o hospital, para depois reabri-lo com uma dimensão que hoje torna o Hospital de Base. Então, nós estamos aqui nessa última homenagem, para render essa última homenagem a ele, uma pessoa merecedora de todas as pessoas, todas as coroas de flores que recebeu, e que deixará realmente um legado muito grande para a sociedade de São José do Rio Preto. Eu gostaria aqui de deixar ressaltada a importância dessa pessoa perante a nossa FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto.
como também sobre outros setores. Mas em relação à FAMERP, lembro-me do Liberato, em 1971, quando ele veio para cá, eu já estava aqui como professor da instituição, e ele foi contratado como professor de cirurgia da nossa faculdade em tempo integral. A partir daí, ele desenvolveu isso que todos nós conhecemos. Formou muitos profissionais, médicos, cirurgiões e criou uma verdadeira história. Dado a sua inteligência, a sua capacidade, sua didática, ele sempre foi muito respeitado e pelos atendimentos que ele fez. Isso o levou à carreira pública e ele foi, além de prefeito de São José do Rio Preto, ele foi também deputado federal por nossa região. Independente disso, era uma pessoa extremamente simples no contato com os pacientes e com seus colegas e fez amizades muito grandes, como é o meu caso. Eu lamento demais essa perda, mas com certeza deixa para nós um legado. Esse legado de trabalho, de dedicação e também da importância que foi para a construção e evolução da nossa faculdade. Quando ele veio para cá e eu estava aqui, era FARM, Faculdade Regional de Medicina, que pertencia a uma instituição que se chamava FRESA. Tudo isso se transformou em FAMERP e hoje FUNFARM, que tem em seu seio o Hospital de Base também, o Hospital da Criança e Maternidade e o Hospital da Zona Norte. Esse complexo todo, ele hoje tem um nível de excelência muito grande e é o reflexo do fruto de trabalho de todos aqueles que iniciaram a sua construção. Que Deus o tenha ao seu lado, que nós já sabemos disso, e que ele descanse em paz. Deixa como legado para todos nós lembranças e saudades. Dr. Liberato foi um professor que tem uma importância muito grande na minha formação e não só isso. Nós tínhamos uma amizade familiar por conta da contemporaneidade minha com os filhos e é uma pessoa com quem eu pude aproveitar a sua inteligência, o seu humor ácido, a sua ironia, que para mim vão fazer muita falta. É uma das pessoas mais cultas com quem eu já convivi, uma pessoa que contribuiu demais para a minha formação profissional e pessoal. É uma pessoa que eu faço questão de estar aqui, de prestar minhas homenagens e dar um abraço em toda a família, que foram pessoas com quem eu convivo ainda, né? E vai fazer muita falta. Uma pessoa que não só na área médica, mas quando ele esteve envolvido com a política, uma pessoa que trabalhou demais para as classes mais carentes, para o desfavelamento de Rio Preto, que foi algo importantíssimo, que quem acompanhou sabe a importância que o Dr. Liberato tem para o início do desfavelamento em Rio Preto. O Dr. Liberato foi uma figura sensacional, uma figura que marcou, né, a sua época como médico, como um grande líder na construção do HB, da própria Faculdade de Medicina, e tendo entrado na política, foi deputado federal. E quando não se esperava, né, a sua participação aqui em Rio Preto, naquela composição, ele surgiu como uma grande liderança, foi eleito e eu fiz parte daquele momento como candidato a vereador, me elegi. Então nós formamos um grupo muito, muito bem estruturado. E foi uma gestão muito com algumas, vamos dizer assim, discordâncias, né, especialmente com a Câmara, mas o doutor conseguiu sair. Eu, dentista, fui chamado para ser secretário da Saúde. Isso nunca tinha acontecido, um médico ser secretário da Saúde em Rio Preto. Enfim, o que eu puder disser do Liberato é um sentimento muito grande que eu tenho por ele e sinto muito que ele tenha nos deixado. É uma perda muito grande para Rio Preto.
Ele foi uma pessoa muito dedicada, muito amorosa, com todo mundo, uma pessoa muito inteligente. Ele estava até fazendo um projeto agora com ratos, que vai passar para outra pessoa. E ele fez muito pela cidade, muito mesmo. E pelas pessoas pobres. Eu me lembro que ele dava leite para idosos e para criança, né, da cidade, para todos os idosos que tinham salário mínimo. E ele fez muito, desfavelou a cidade na época, né? E sempre falar que ele continuou trabalhando até o último momento da vida dele. Até o último momento da vida dele ele estava trabalhando. Foi um gênio da medicina, uma pessoa além do seu tempo, que venceu, saiu do nada, se tornou uma pessoa grande e vai deixar muita falta, muita saudade e uma inspiração para nós, o legado dele. Muita falta, que Deus cuide, que ele descanse em paz. Tenho certeza que ele está com Deus, que ele está com Jesus, e agradecer a todos os amigos, todas as pessoas que puderam passar aqui para dizer adeus. Foi nosso professor, uma pessoa que a gente tinha um grande respeito, nos ensinou muito de medicina, né? E um grande construtor da área médica de Rio Preto. Aquele Hospital Alsta existe hoje, que nasceu de uma ideia do professor Liberato. Ele, junto com um grupo de médicos, mas ele sempre liderando, é que fez a construção do Hospital Alsta, que hoje já não é nem mais daquele grupo que fundou, né? Mas na Faculdade de Medicina, os grandes médicos de Rio Preto, Dr. Oscar Dória, Dr. Gilbertinho Lopes da Silva, tinham com ele uma relação de irmandade. Todos foram professores também da Faculdade de Medicina, fizeram com que a nossa, hoje FAMERP, mas antiga FARM, chegasse no topo das faculdades de medicina do Brasil. Então nós temos que prestar a ele todas as homenagens. Eu pude homenageá-lo em vida, quando prefeito, dando o nome de uma unidade de saúde para ele, né? Que era uma pessoa, uma figura que na política era polêmico, porque sempre defendia com muita determinação as suas ideias, mas todos tinham um respeito imenso por ele. Liberato, uma figura que, né, entrou para a história da cidade, principalmente como um profissional da medicina, um médico muito dedicado, foi diretor do Hospital de Base, e um homem, um humanista, em que pese a sua gestão pública, né, a sua gestão como prefeito, ter sido complexa, com muita dificuldade, né, e foi fruto de uma aliança mais pragmática que acabou afastando o campo progressista dele. Sempre mantivemos, eu especialmente, um respeito por ele e pela história dele, um homem que nunca saiu da prefeitura sem nenhuma desconfiança quanto à sua honestidade, à sua entrega à causa pública, absolutamente bem formado, politicamente muito bem formado, se formou no Partido Comunista Brasileiro, depois entrou no trabalhismo, foi militante do PDT, foi deputado federal pelo PDT, é um grande companheiro do Brizola, do Darcy Ribeiro, e é com tristeza que a cidade se despede deste, que teve uma grande contribuição, especialmente na medicina e na visão humana que tem que ter sobre, né, a coisa pública. Olha, uma excelente pessoa, humanista, médico e prefeito de São José do Rio Preto. Eu já era jovem, conheci ele jovem em 1993, 94, aonde também militava, não era candidato a vereador ainda, em 94, e em 97 participei da campanha de 96 do Liberado. Em 97 ele se elegeu e foi um bom prefeito, fez a sua parte, teve dificuldades, mas governou a nossa cidade por 4 anos, né? Onde tive o prazer de conhecer, a época fiz parte do PDT, né? Então vai deixar aí a sua história registrada na cidade, nos anais. Foi deputado federal, foi médico diretor da FAMERP, uma pessoa excelente, de fino trato, pessoa de diálogo, e é o que a política atual está precisando, de diálogo, né? Ele superou no seu tempo os seus momentos políticos e vai deixar a sua história. Quero deixar meu sentimento a toda a família, aos amigos, os familiares,
de uma pessoa excelente que escreveu a sua história em São José do Rio Preto. Se hoje eu faço parte da política de Rio Preto, se contribuo um pouco para Rio Preto, eu devo ao Liberato Caboclo. Quem me colocou na política primeiro foi o Sérgio Camargo, pelo PDT. Depois quem me deu a primeira grande chance foi o Dr. Liberato Caboclo, que acreditou num jovem de 20 anos de idade. Ele me nomeou no cargo que hoje equivale a presidente da Comissão de Licitações e Compras da Prefeitura. Fui nomeado no dia 7 de janeiro de 1997. Eu ainda não tinha 21 anos de idade. E depois fui nomeado secretário interino de administração aos 22 anos de idade. Liberato foi uma pessoa diferente do que a gente está acostumado. Um QI fora do normal, uma inteligência muito acima do normal. Já a inteligência emocional dele era o problema, porque ele realmente falava o que pensava e o que agia. E eu devo muito, inclusive pessoalmente, ele me conseguiu um exame na época, quando eu era adolescente, que era caríssimo. Ele conseguiu esse exame para mim, um ecodoppler. Hoje é um exame comum, ele conseguiu isso para mim. Era um ser humano fantástico que amava o ser humano, ele amava as pessoas. Então, o homem público ele tem duas definições. Ou é aquele de grandes obras, ou aquele de grandes obras humanas. E o Liberato Caboclo é o exemplo riopretense de obra humana. E ele acabou com as favelas em Rio Preto, eliminou as favelas. Ele fez o Santo Antônio, ele fez o Cidadania. Nós participamos de todo aquele processo. E eu tenho muita alegria de poder ter convivido intimamente com ele. Nunca vou esquecer que um dia eu entrei no gabinete dele para levar um papel para ele assinar, porque eu assinava coisas toda hora da Secretaria de Administração. E ele olhou para mim e falou assim: Dornelas, você não vai cumprimentar o governador? Estava o governador com ele e eu andava e entrava tanto no gabinete dele que eu nem me apercebia das pessoas que estavam lá. Eu trabalhava no 3º andar, ele ficava no 4º andar e ele assinava as portarias de nomeação de pessoas o tempo todo com a gente. Então devo muito, muito. Se é uma pessoa que eu devo nessa vida, se chama Dr. José Liberato Ferreira Caboclo. Um ser humano fantástico. Quem teve o privilégio de conhecer esse homem sabe o que eu estou falando. E agradeço a Deus, eu estava viajando fora, cheguei, deu tempo de poder me despedir do Dr. Liberato. O professor Liberato Caboclo tem uma história, e nós começamos a história com ele na Faculdade de Medicina, quando o Domingos Braille, o Dr. Raul de Aguiar Ribeiro foram ao Rio de Janeiro e trouxeram o professor de cirurgia para a nossa Faculdade de Medicina. E eu era presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Medicina e daí começamos uma relação forte pela construção do hospital de base. O Liberato, até o equipamento, o instrumento da montagem do primeiro centro cirúrgico do hospital de base, eu ainda aluno de 5º ano, na época, fui para São Paulo com o Liberato fazer compra. Daí para cá, que sempre tivemos uma amizade muito amiúda, constantemente conversando com ele. E ultimamente, quando eu queria matar a saudade, eu ia lá no Paris do Romario, lá na casa dele, descíamos ao barzinho e ficávamos batendo papo. Foi uma pessoa espetacular em termos de ideias, em termos de filosofia. Ele era combativo, às vezes tinha atritos, mas porque ele tinha sempre uma opinião muito forte, decidido. Um grande homem, um grande professor. Aprendi muito com ele. O Liberato, você vê pelo tanto de gente que está aqui, foi uma pessoa... Primeiro, ele foi muito polêmico. O Liberato era extremamente polêmico. Só que era uma pessoa inteligente. Você conseguia conversar coisas muito inteligentes com o Liberato. Ele sempre teimando. Mas eu tenho dele as melhores recordações como companheiro político. É uma figura que faz falta para a cidade. Nós precisamos sempre, na política, de gente inteligente, conversando coisas que realmente representem alguma coisa importante para a gente. E o Liberato conseguia fazer isso, sempre teimando muito, mas sempre acrescentando para o nosso discurso. Eu sinto muito, era amigo dele.